Meu nome é Camila Teixeira Pinto e Lacerda, tenho 31 anos, sou natural de Caratinga, Minas Gerais. Hoje, atualmente, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Com 15 anos, querendo ter um estudo melhor, procurando uma escola melhor, eu acabei mudando da minha cidade, fui para Juiz de Fora. Lá eu fiz o segundo e terceiro ano, fiz o vestibular para medicina e passei em Juiz de Fora mesmo. Então, em Juiz de Fora eu morei por 8 anos, os 2 anos do colegial, mais os 6 anos da faculdade. E após a minha formação em medicina, eu já tinha certeza que eu queria fazer cirurgia geral. Mas eu queria fazer cirurgia geral para fazer cirurgia plástica. Então, passei em Belo Horizonte, mudei para Belo Horizonte para fazer cirurgia geral. E na minha especialização de cirurgia geral, eu trabalhava muito com cirurgia bariátrica e muito com os pacientes obesos. Então era muito comum, tinha muita cirurgia por dia, tinham várias equipes de cirurgia geral, então eu acompanhava muito de perto esses pacientes. E no meio do caminho também eu fui perdendo o gosto pela cirurgia plástica, já não me atraía tanto igual no início. E aí quando eu terminei a cirurgia geral, eu fiquei assim um pouco em dúvida do que eu iria fazer, que caminho que eu iria seguir. E aí a endoscopia apareceu na minha vida. Eu vim para o Rio de Janeiro, fiz endoscopia e nessa época eu não pensava ainda em trabalhar com obesidade, nem sabia que dava, para ser bem sincero. Então, quando eu fazia cirurgia geral, já tinha ouvido falar em balão, alguma coisa, mas não conhecia muito a fundo. Quando eu fiz endoscopia, eu comecei a saber do que se tratava, mas também nunca tinha ouvido falar em endoscopia bariátrica. Quando eu terminei minha formação em endoscopia, que são 2 anos, então é 1 ano de endoscopia digestiva alta, que é do estômago, e 1 ano de colonoscopia, que a gente faz o exame do intestino, eu terminei e começou a pandemia. Na época eu trabalhava com endoscopia já em algumas clínicas, e aí veio a pandemia e o primeiro serviço que parou foi o serviço de endoscopia, porque é via aérea, né? Então eu tinha uma contaminação muito fácil. Eu sempre tive uma atração por essa área, tanto de esporte, de atividade física, quanto de alimentação, porque eu sempre tive problema com peso, eu sempre procurei saber mais sobre alimentação, atividade física, sempre gostei de esporte. Eu comecei a saber, me interessar sobre a endoscopia bariátrica. E o primeiro curso que eu fiz para aprender de procedimento foi o curso de balão. Então, retornei para Belo Horizonte, fiz um curso de balão lá, acompanhei um médico, fiz vários procedimentos com ele e quando eu retornei para o Rio eu já comecei a trabalhar com balão. Num segundo tempo eu voltei na clínica dele de novo, aprendi sobre o plasma de argônio, comecei a trabalhar também com plasma de argônio nos meus pacientes. Nisso já tinham se passado um pouco mais de 1 ano. Eu e o Fábio, a gente sentiu a necessidade de criar a Clínica Sou para atender o paciente e conseguir realmente acolher ele da forma que ele merecia. Os pacientes que têm sobrepeso, obesidade, eles já têm vários conflitos internos, vários preconceitos, né, da própria sociedade, então eu queria realmente um lugar, um cantinho para eles serem acolhidos por todos os profissionais que a gente fornece aqui. Que eu me lembro assim agora, assim, meus pais, meu irmão, não tem ninguém que luta com esse problema com peso. Sempre foi eu mesma que lutava com isso e também por ver os pacientes da cirurgia bariátrica, eu nunca tive interesse, porque eu não gostava do pós do paciente, realmente por ser um procedimento um pouco mais agressivo, ser expressiva a perda de peso, não era uma coisa que me atraía e eu nunca quis trabalhar com a cirurgia bariátrica em si. E aí quando eu vi toda essa evolução da medicina e a opção da gente reduzir o estômago por endoscopia, que é a endossutura, ou colocar o balão e o paciente conseguir perder peso e ver que isso realmente era efetivo, me atraiu muito, eu fiquei muito interessada e eu me identifico muito com os pacientes de obesidade, sobrepeso, então eu consigo enxergar eles e entender os problemas que eles têm no dia a dia mesmo. Então, a Camila como médica, eu sou sempre muito acolhedora com os meus pacientes, muito próxima deles. Eu tento realmente ter uma amizade com eles. E aí, como eu tenho uma amizade, quando eu quero puxar a orelha, eu posso puxar a orelha também. Comento nas fotos, pergunto se aquele alimento ali tá na dieta e faço esse acompanhamento, sempre tentando trazer o paciente para próximo, para eles não fugirem de mim também, né?
A Camila, como mulher, é uma pessoa que luta até hoje com o peso, reconhece muitas coisas que tem que melhorar e muito feliz pela área que eu escolhi dentro da medicina para trabalhar, porque eu vejo que eu posso mudar a vida de muitas pessoas e quando eu vejo essa mudança e essa alegria que eu tô ajudando apenas a pessoa, porque eu só mostro o caminho, se ela vai seguir ou não já é outra coisa, mas só de saber que eu tenho uma importância na vida dessas mulheres, principalmente que é a maioria dos meus pacientes, eu fico muito feliz com isso. Eu me sinto muito realizada com a área que eu escolhi para atuar, com a clínica que eu tenho, da forma que eu posso ajudar os meus pacientes e eu fico muito feliz, muito realizada. Com o meu trabalho, eu desejo mudar nas pessoas realmente a relação que ela tem com a comida, a relação que ela tem com o corpo dela, porque ela tem sim que se aceitar da forma que ela é, mas ela tem que procurar melhorar cada dia mais, procurar sempre ter mais saúde para que a gente envelheça bem, para que a gente não tenha doenças e que ela se sinta bem realmente, que ela vá em uma loja, coloque uma roupa e fique bem, porque eu já passei por isso, eu sei como que é, eu quero colocar esse biquíni não fica bom, então eu quero comprar essa calça, não tem o seu tamanho, então eu quero que as pessoas realmente se sintam bem, aquele autocuidado mesmo, eu fico muito feliz quando eu consigo proporcionar e mudar um pouquinho a cabeça da pessoa. Essa questão da oscilação do peso, esse efeito sanfona, eu me lembro de ter começado a partir assim da adolescência e desde então eu luto com o peso. Tem momentos que eu estou com o peso que eu gosto, alguns momentos a mais, às vezes quando eu tenho que estudar um pouco mais ou me dedicar a alguma outra coisa, não posso focar tanto em atividade física, em dieta. Sempre foi uma questão para mim assim, da adolescência até a vida adulta. Eu comecei a notar assim o meu problema com o peso e o meu relacionamento com a comida, que muitas vezes quando eu estava muito cansada, eu acabava descontando na comida. O maior peso que eu tive foi na época que eu fazia cirurgia geral, que foi uma época que eu tinha que ter muita dedicação, eu tinha que estar no hospital todos os dias, logo cedo, e não tinha muito tempo para praticar atividade física, ou para ver meus amigos, ou para sair, e foi nessa época que eu tive meu maior peso. Quando eu atingi o meu maior peso, não foi uma coisa que eu observei assim logo de imediato. Percebi, na época eu morava em Belo Horizonte, ficava só no hospital, usava roupa de hospital, jaleco, então eu não notava muito. O maior choque foi quando eu vim para o Rio de Janeiro para fazer endoscopia, e aqui é uma cidade de praia, de sol, todo mundo usa short, biquíni, e aí que eu realmente reparei que eu tava muito acima do meu peso. Na época eu cheguei a pesar 90 quilos, comecei a fazer dieta, eu sou alta, né? Eu tenho 1,71, mas mesmo assim é muito peso. E aí eu comecei a fazer atividade física, sempre fui matriculada na academia, igual todo mundo, mas não frequentava muito. Mas na época eu comecei a realmente pegar gosto, foi nessa época que eu fiquei mais assídua na academia. Eu ia durante a semana, então eu ia final de semana e realmente comecei a gostar. E aí eu comecei a perder peso e aí eu perdi 20 quilos, mais ou menos em 2 anos. Então eu demorei bastante tempo para perder esse peso, mas depois que eu perdi eu consegui manter por um bom tempo, sempre oscilando aí 1-2 quilos, mas ficando bem. Nos últimos meses eu ganhei um pouco de peso, coisa aí de 6-7 quilos, e eu tava tentando emagrecer, eu já faço atividade física, mas a minha alimentação não tava muito regular e eu sempre deixava para outra semana, semana que vem eu começo, depois eu começo. Então, diferente de quando eu ganhei 20 quilos, dessa vez eu não esperei chegar num peso tão elevado. Então eu decidi tratar, né, eu já estava com sobrepeso, então eu decidi e optei por colocar o balão intragástrico. Eu já tinha tentado fazer uso de algumas medicações, mas não me sentia bem. Então eu optei pelo balão intragástrico e foi a melhor escolha que eu fiz, porque com ele eu fico mais saciada, eu consigo comer menos, eu já perdi o peso que eu queria perder 10 quilos, eu já consegui perder, que é isso aí realmente que os pacientes vão perder com o uso do balão, né? Mais ou menos 15-18% do peso inicial. E retornei a ficar mais satisfeita com o meu corpo, não era nada assim muito diferente do que é hoje. Quando eu falo perdi 10 quilos, perdi 11 quilos, elas falam, gente, mas não parece. Não via você dessa forma. Eu falava, gente, é porque eu sei disfarçar bem. Mas eu perdi e agora eu tô muito mais confortável com o meu corpo. Assim, esse ganho de peso que eu tive desses 6-7 quilos foi por uns 6 meses. Então não mudou tanto a minha vida. Mas eu fico muito mais confortável nas minhas roupas. Eu não tenho mais, assim, agora ir com a roupa que ficou boa. Eu vou com a roupa que eu quero ir. Porque eu gosto daquela roupa e porque eu me sinto bem com ela. Então eu fico muito melhor, vou pra praia, fico mais confortável.
Então eu tô muito feliz. Uma das coisas que me fez decidir a colocar o balão é porque eu queria também sentir na pele. Eu já conseguia me identificar com o paciente que tinha um problema com peso, que tinha um problema de se olhar no espelho e não se sentir confortável, aquele paciente que começava a dieta e não terminava, que ficava nessa luta com a balança. Isso eu já me identificava. Porém, quando eu falava o que ele iria sentir com o balão, era apenas o que os estudos mostravam. Eu nunca tinha passado na pele. E quando você passa na pele, você mostra uma realidade muito mais verdadeira realmente para ele. Então, quando eu contei para os pacientes, eles acharam ótimo. Eu falei, gente, eu passei um mal, fiquei vomitando no primeiro dia. Eles falaram, é mesmo, doutora? Que bom que agora você tá sentindo o que eu sentia. E eu te falei que a gente ficava passando mal e você não acreditava. Então eu achei ótimo, fiquei bem, consegui passar pelo período mais chato, assim, do início, que é o período de adaptação que eu já sabia que eu ia passar mal, e depois fiquei ótima. A minha experiência quando eu coloquei o balão, a pior época foi nos primeiros 2 a 3 dias. No primeiro dia eu realmente vomitei bastante, eu coloquei já era no período da tarde, então à noite eu tive alguns episódios de vômito, fiquei acordada durante a noite, sentia um desconforto de estufamento realmente, um pouco de incômodo para deitar, não tinha uma posição. No segundo dia isso já começou a melhorar, eu já não vomitei tanto, mas ainda vomitei no segundo dia. E no terceiro eu já saí de casa, já fui andar, que é o que eu sempre falo para os pacientes, porque isso ajuda muito. E assim eu fui melhorando gradativamente e no terceiro, pro quarto dia sim eu já estava bem. Eu faço o acompanhamento com a nutricionista, né? Então eu tento pontuar aonde que eu estava errando antes, para agora que eu vou retirar o balão eu não voltar a ganhar esse peso. Então eu tento identificar e realmente fazer essa mudança na alimentação, o tipo de alimento, a quantidade de alimento, a gente começa a ter uma relação com a comida diferente. Você vê que você comendo uma quantidade menos da metade do que você comia, você continua fazendo as mesmas coisas. Eu continuo malhando, fazendo o esporte que eu gosto de fazer e nem por isso eu morri, porque eu diminuí a comida e eu perdi peso. Ou seja, a gente não precisa de toda aquela comida e de comer nossas emoções ali, né? A gente não precisa. Claro que eu tenho receio de engordar de novo, porque esse é um problema que eu tenho há muitos anos, né? De ganhar um pouco de peso, perder. Então eu tenho sim esse receio. Então eu sei que essas mudanças têm que permanecer e ser pro resto da vida, porque a obesidade ela não tem cura, ela tem controle. Então uma vez que eu cheguei no meu maior peso lá atrás, em 90 quilos, o meu corpo sempre vai tentar me fazer voltar para aquele peso. Então, para amenizar isso, eu tenho que controlar a minha alimentação e fazer atividade física, que é o que eu tô fazendo agora. O balão é um procedimento que eu recomendo e que eu escolhi para mim porque eu já tinha tentado outras formas de emagrecer com dieta, atividade física e uso de medicação. Eu trabalho com um balão todos os dias aqui na minha clínica há muitos anos e eu sei que ele é seguro. Então, por isso que eu optei por ele, por saber que ele é seguro, jamais colocaria a minha vida em risco e dos meus pacientes. Então, eu sei que ele funciona se a gente seguir tudo corretamente. Se eu seguir tudo que eu falo, vai dar certo e deu certo. Então, eu tô muito feliz pela escolha. Para as pessoas que têm o efeito sanfona, tá com obesidade ou com sobrepeso e não consegue assim ver uma saída, como começar, sempre deixa para outra semana, saber que você não tem que conseguir sozinho, que se você não consegue sozinho, não tem problema nenhum você procurar a ajuda de algum profissional, porque nós temos um leque de profissionais que vão te ajudar. Então você reconhecer que você tem um problema e tomar o primeiro passo de mudar isso é o principal e é o que vai te trazer resultado.